Seja bem-vindo ao Grandes Negócios. No programa desta semana, visitamos o mercado imobiliário em Portugal com a experiência da multinacional norte-americana Century 21, que está há 11 anos em Portugal. Veja para já o retrato da empresa. Foi criada em 1971 nos Estados Unidos e na altura foi logo uma ideia visionária, nem que seja pelo nome, Century 21, em plena década de 70. Ao longo dos anos transformou-se na maior rede de mediação mobiliária em todo o mundo e o primeiro a surgir com o conceito de franchising. Atualmente está em mais de 70 países, com mais de 7.000 agências e 130.000 consultores imobiliários. Em Portugal, a empresa norte-americana está desde 2004. Hoje em dia tem mais de 70 agências imobiliárias de norte a sul do país e 1.100 trabalhadores. Os empresários que se juntam à Century 21 são, na grande maioria, profissionais que já trabalhavam na área da mediação imobiliária. O sucesso da operação portuguesa fez com que a Century 21 Portugal passasse a comandar também os destinos da operação espanhola a partir de 2010. O negócio implicou a criação da Century 21 Ibéria, mas a gestão de Portugal e Espanha continuam separadas. Em Espanha, a rede conta com 35 lojas em Barcelona, Canárias e Madrid. No primeiro trimestre, a Century 21 Portugal aumentou as receitas em 38% e ultrapassou os 4 milhões de euros. No total, entre janeiro e março, a empresa transacionou 137 imóveis, o que representa um aumento de 26%. Já o setor do arrendamento caiu 11%. A nível internacional, a Century 21 Portugal vendeu mais 10% de casas a estrangeiros. Foram 311 transações para os mercados inglês, francês, belga, sueco e brasileiro. E para nos contar a história e a estratégia da empresa, contamos com o Ricardo Sousa, administrador da Century 21 Portugal. Ricardo Sousa, muito obrigada pela sua presença neste Grandes Negócios. A empresa nasceu há mais de 40 anos na Califórnia, nos Estados Unidos. Por que este nome, nos anos 70, de Century 21? Esta marca surge há 40 anos com uma necessidade, não é? Como todas estas grandes marcas têm nascido a nível mundial. E, de facto, havia uma necessidade dos pequenos mediadores locais da Califórnia fazerem frente às grandes empresas que se começavam a estabelecer naquilo que é um dos estados mais fortes do setor imobiliário nos Estados Unidos. E aquilo que eles sempre procuraram foi a inovação, uma lógica de futuro, de crescimento. Então, Century 21, o século XXI, foi desde a primeira hora o nome que ficou registado para este grande projeto que tem dado provas em todo o mundo. E que não vai ficar desatualizado, estando já nós no século XXI? De maneira nenhuma. Aliás, nós a nível internacional, e Portugal faz parte de um grupo estratégico de desenvolvimento da marca para os próximos anos, estamos já a preparar a transição para aquela que será uma nova denominação no futuro da marca Century 21. Que será? C21. C21. E porquê essa mudança? Tem a ver também com o nosso posicionamento global. Esta marca está há mais de 30 anos posicionada fora dos Estados Unidos. Temos mais de 60% do nosso volume de faturação fora do mercado dos Estados Unidos e cada vez mais é o mercado internacional que move este projeto. Nesse sentido, seja por uma lógica de melhor posicionamento nos diferentes países onde estamos, seja também para nos adaptarmos à evolução do mercado, entendemos que o nome C21 traduz melhor e será muito mais fácil para as novas gerações de seguirem a nossa marca. Atualmente é a maior organização mundial de agências do setor imobiliário, está em mais de 75 países, mais de 7.000 agências, 130.000 consultores. Demorou ainda assim muito tempo a entrar em Portugal, apesar de ter surgido nos anos 70 nos Estados Unidos, apenas entrou em Portugal em 2014, há 11 anos. Por que esta demora de entrar no nosso mercado? Ele não era apetecível? Nós iniciámos o nosso projeto em finais de 2004. Este projeto surge na Europa depois de um processo inicial na Ásia, que foi o primeiro mercado da nossa internacionalização, obviamente depois da América do Norte, do Canadá, que seria o mercado tradicional ou mais óbvio de entrada. Iniciámos pelo Japão e o plano estratégico de expansão da marca incidiu primeiro no continente asiático e depois na Europa, sendo França o projeto piloto da Century 21, onde já estamos há mais de 20 anos, na Bélgica também, e agora o sul da Europa é sem dúvida o pilar estratégico da expansão da marca na Europa e obviamente depois seguirá para a África,
onde nós aí também temos alguns interesses importantes, sobretudo na África lusófona, onde já temos um posicionamento em Cabo Verde, em Angola, mas também todo o continente, que é uma das nossas grandes apostas. E estava a dizer que a Europa do Sul é um dos pilares estratégicos para o desenvolvimento da Century 21 a nível internacional. Porquê? O que é que têm estes países do sul da Europa de especial para que sejam tão importantes do ponto de vista do mercado imobiliário? Portugal representa isso na perfeição. O mercado internacional e o cross-border investment que existe hoje é muito importante para o negócio imobiliário dos diferentes países, sobretudo dos países do Sul. Portugal é um país que cada vez mais está na moda, seja nos países europeus como França, Bélgica, Inglaterra, mas também dos países asiáticos, nomeadamente a China e outros países que cada vez mais apostam pelo nosso país, seja pelos programas que existem, nomeadamente o Golden Visa, ou os programas de residentes não habituais mais apelativos para o mercado europeu, mas sobretudo, e aquilo que nós notamos, pelo nosso clima, pela nossa culinária, pela nossa cultura, que tem feito de facto do nosso país, de Espanha e de Itália, obviamente já com mais tradição, um destino preferencial para investidores internacionais. Mas quando diz investidores é exatamente isso, não são pessoas estrangeiras que compram para viver cá, compram como investimento, compram como casa de férias. Qual é a principal motivação para outras culturas, outros cidadãos europeus ou não, comprarem nesses países do sul da Europa? Obviamente que existem as duas situações, o investidor de segunda residência e o investidor que compra para viver e compra para ficar. E, obviamente, também o investimento corporativo de empresas. Aquilo que, de facto, tem atraído mais pessoas nos últimos anos a Portugal e a estes países do Sul é, obviamente, estes programas especiais que são o despertar do interesse ou colocar Portugal, sobretudo Portugal, no mapa destes investidores internacionais. Mas aquilo que nós notamos, em particular na Europa, e os investidores franceses ou os investidores belgas, é que eles acabam por vir por uma razão, que acaba por ser esse incentivo fiscal, neste caso, mas ficam por muito mais razões, não é? E isso tem sido um fator decisivo para o arranque novamente da economia portuguesa, em particular do mercado imobiliário. O grupo ABN Sousa foi constituído propositadamente para representar em Portugal exclusivamente a Century 21 ou não? Já existia antes? Não, o grupo ABN Sousa já existia antes, é um grupo com uma história larga em Portugal. Iniciámos no setor automóvel. Mais tarde, no ano de 99, iniciamos o nosso projeto imobiliário, na promoção imobiliária. E em 2004, como uma consequência da necessidade que sentimos como promotores imobiliários de ter representantes nossos e uma força de vendas nossa no mercado, que não encontramos disponível, optámos por criar nós a nossa própria rede de distribuição, entrarmos no mercado da mediação imobiliária, fazermos uma expansão horizontal, ou neste caso vertical, da nossa empresa, e acabámos por um pouco casualidade encontrar os representantes da Embaixada dos Estados Unidos em Portugal e fomos convidados para entrar no processo de seleção para o representante da marca em Portugal. De uma shortlist de 3 operadores, acabamos por ser selecionados e sem dúvida nenhuma que foi a decisão mais acertada. A mediação imobiliária em Portugal, nestes últimos 10 anos, evoluiu muito. Somos dos países com o setor de mediação imobiliária mais profissional da Europa, sobretudo comparando com Espanha. E estes projetos, estas marcas globais, de facto, trazem formação, metodologias de trabalho, vieram profissionalizar muito este setor e as vantagens competitivas que traz um nome como a Century 21 e todos estes sistemas, de facto, permitem um desenvolvimento do setor de mediação imobiliária de uma forma muito mais consistente do que com os operadores locais somente. O que é que na altura, em 2004, quando concorreu a este concurso para ficar com a representação da Century 21 em Portugal, o que é que o levou a fazer isso, a concorrer? Que diferenciação é que encontrou na Century 21 em relação àquilo que já existia no mercado português e àquilo que a própria empresa fazia? Em primeiro lugar, foi a necessidade que existia no mercado. Nós, quando começámos a analisar o mercado, tínhamos mais de 60% do mercado que não era intermediado. Havia uma venda direta, seja das famílias que tentavam comprar e vender as suas casas sozinhas, os promotores imobiliários vendiam e promoviam os seus imóveis sem o apoio de consultores especializados no setor imobiliário, sobretudo no mercado residencial, foi onde houve a maior diferença.
Isso foi o fator crítico para a nossa tomada de decisão. De facto, havia uma necessidade de profissionalização do setor, de uma alternativa, de uma rede de distribuição, de uma rede de serviços de mediação imobiliária que permitisse ir ao encontro destas necessidades. E, claramente, na Centro 21 encontramos, sobretudo, uma cultura e um ADN de marca que se encaixava, em primeiro lugar, connosco, com aquilo que nós acreditamos nos nossos valores empresariais, do foco no cliente, na acrescentar valor e também pela sua experiência internacional, porque a marca Centro 21 está há muitos anos fora dos Estados Unidos, isso para nós é muito relevante, essa experiência internacional, em mercados tão diferentes como a Venezuela, onde lideramos, a China, onde temos mais de 1.500 lojas, o Japão, que foi o nosso primeiro país fora, e obviamente países mais próximos como a França, foi um apoio muito importante para o nosso desenvolvimento, porque de facto a cultura americana é muito diferente da cultura portuguesa. Muitos dos dados que eles dão como assumidos no seu mercado em Portugal e na Europa não o são. Então para nós este facto foi determinante, que é a experiência desta marca a nível internacional e a sua consolidação e maturidade fora dos Estados Unidos. Em Portugal tem mais de 70 agências imobiliárias. Como é que a operação portuguesa se posiciona dentro do mercado como um todo? Enfim, no total são mais de 7.000 agências espalhadas por todo o mundo. Como é que, na sua relação com a Casa-Mãe, com quem fundou e onde estão os escritórios centrais, como é que veem o mercado português? Temos sido muito bem acolhidos. A nossa relação com a Casa-Mãe é excelente, desde a primeira hora foi. Também pela nossa juventude, como país e como pessoas, tivemos de facto a capacidade de construir esses laços bastante fortes com eles. E se nós olharmos para a nossa trajetória em Portugal, nós iniciamos o nosso projeto em finais de 2004, claramente com o mercado a atingir o pico de um ciclo económico e já em inversão dessa tendência. Abrimos a primeira agência Centro 21 já em 2005, onde claramente o mercado começava a abrandar. E nós fomos obrigados, nestes primeiros anos da Centro 21, eu diria os primeiros 5 anos, a reinventar-nos. Reinventar-nos como empreendedores, a começar este projeto do zero. Reinventar-nos porque tínhamos que compreender as alterações que começavam a acontecer no mercado e não tendo um histórico, não tendo uma massa crítica de clientes, de presença no mercado, fomos obrigados a ir um pouco mais rápido, compreender as novas tendências do mercado, as necessidades das famílias portuguesas. Isso fez, de facto, como o projeto Centro 21 Portugal se destacasse nesta família Centro 21 a nível global, onde tínhamos um conjunto de regiões já muito maduras, muitos destes países, nomeadamente os Estados Unidos, a enfrentarem também algumas alterações da sua conjuntura, e nós fomos aqui, de facto, Recordo-se que a crise do subprime começou exatamente nos Estados Unidos e tem exatamente a ver com o imobiliário, com o crédito hipotecário. Estamos já, pelo menos sente-se em geral nas palavras dos empresários e das famílias e nos indicadores que vão saindo, estamos já a respirar melhor desde o final do ano passado, a crise já não é tão profunda, o sufoco das famílias e das empresas parece não ser já tão grande como foi nos 3 anos intervencionados pela Troika. Sente já melhorias também no mercado imobiliário? Eu penso que devemos ser prudentes nessa análise. De facto, há indicadores positivos, há indicadores que nos dão alguma confiança para os próximos meses e para os próximos anos. Contudo, quando falamos de economia real das famílias portuguesas, quem compra uma casa, quem precisa de comprar uma casa ou vender, no final do dia é uma necessidade, é uma primeira necessidade, ou porque me caso, ou porque me estou a divorciar, ou porque os filhos saem de casa, sentimos que ainda é frágil estes indicadores. Agora, uma coisa é certa, a procura tem aumentado de forma muito consistente. Houve muitas pessoas que durante estes últimos anos estiveram fora do mercado, porque não conseguiam vender, porque o seu imóvel valia menos do que o que deviam ao banco, porque o crédito à habitação que tinha umas condições que não conseguiam encontrar no mercado dos últimos anos, e de facto essas pessoas estão a regressar ao mercado. Primeiro por necessidade, não podem esperar mais, e efetivamente porque o crédito à habitação voltou, há uma retoma clara no crédito à habitação. Os spreads estão a descer, a Euribor está em mínimos históricos, enfim, há aqui uma conjuntura também a nível de taxas e de atividade bancária que faz também, que impulsiona também esta maior dinamização do mercado imobiliário nesta altura. Sem dúvida, isso faz com que o número de transações tenha vindo a aumentar. Em 2013, final de 2013 já sentimos, 2014 foi claramente
a consolidação dessa tendência, e este primeiro trimestre de 2015 vai mostrar isso, não é? No mercado em geral, na mediação imobiliária, o número de transações de venda, ao contrário do arrendamento que diminuiu, está a aumentar de uma forma bastante consistente. O que, efetivamente, não podemos esperar nos próximos tempos já é um aumento também do valor médio dos imóveis. Aí estamos a assistir uma estabilização dos preços e, de facto, os proprietários que estão com as suas casas à venda ainda não podem ter uma expectativa grande de subida dos preços nos próximos meses. E como é que antecipa então que será feita esta subida dos preços das casas? Está num valor médio de 129 mil euros. Que valor médio é este? Falamos numa dinamização em que zonas? Lisboa continua a ser a zona mais dinâmica ou estamos já a falar de outras cidades, capitais de distrito ou casas em pequenas cidades, em pequenas vilas, para estes investidores internacionais de que falava há pouco? 2015 marca claramente essa mudança. Se em 2014 a verdade é que o mercado estava muito centrado em Lisboa cidade, nas principais zonas turísticas, muito influenciado pelo mercado internacional e pelo segmento médio-alto, 2015 é o regresso da classe média portuguesa, da classe média e até média-baixa ao mercado e, de facto, a alargar-se os locais de transação imobiliária, nomeadamente capitais de distrito, as várias povoações dentro da área metropolitana de Lisboa começam a ganhar de novo uma nova dinâmica, na margem sul, na linha de Sintra, no corredor norte do Conselho de Louros, de Odivelas, e esse, de facto, é novamente o mercado português a puxar pelo sector imobiliário e pela economia. E como é que vê esta mudança? É natural? Como é que se pode avaliar que estejam novamente a tentar sair de Lisboa, do centro de Lisboa, algumas famílias? Eu não diria que as famílias estão a sair. As transações acabam por acontecer dentro da zona onde as pessoas já estão. E as trocas são para uma casa maior, uma casa mais pequena. As necessidades que surgem da vida do dia-a-dia que as pessoas têm. E não é tanto um êxito novamente à saída de Lisboa para fora. Aliás, Lisboa está a ganhar e sentimos cada vez mais Lisboa a ganhar povoação outra vez. Mais pessoas a quererem entrar em Lisboa, até para aproveitarem os valores dos imóveis que existem hoje. Obviamente fora das zonas mais nobres, pode ser o Chiado, a Baixa ou o Parque das Nações, mas as outras zonas da cidade começam cada vez mais a recuperar famílias novamente. Estávamos ainda há pouco a falar, en passant, dos resultados do primeiro trimestre, eles foram significativos, a faturação aumentou quase 40%. Como é que se explica este crescimento tão significativo nos 3 primeiros meses do ano a comparar com os 3 primeiros meses do ano passado? O principal fator que influencia os nossos resultados é a abertura do crédito à habitação e, claramente, o posicionamento da nossa rede em mercados fora da cidade de Lisboa e onde estas transações estão a acontecer foi determinante. Nós sempre vimos, nos últimos anos, mesmo durante o período de crise, uma procura pela compra por parte dos portugueses. Contudo, pela falta de acesso aos critérios de acesso ao financiamento, fez com que muitos optassem pelo mercado de arrendamento e agora estão a concretizar novamente a compra dos seus imóveis. E esse foi, eu diria, o fator crítico. Por outro lado, foi a estrutura das próprias empresas Centro 21, das lojas Centro 21, que estamos a crescer, estamos a profissionalizar e a estruturar cada vez mais estas pequenas operações que temos a nível local. E hoje contamos já com mais de 1.100 agentes imobiliários, o que representa um crescimento de cerca de 70% quando comparado com o mesmo período do ano passado. Isso foi também determinante para esta evolução do nosso volume de negócios. Como é que se cresce tanto num ano, em termos de equipa Century 21? Foi uma aposta clara do nosso projeto. Nós apoiamos os empreendedores, não só do setor imobiliário, mas outros empreendedores que querem iniciar esta atividade. Temos a criar, de facto, estruturas muito especializadas a nível local, seja a nível da seleção destes empreendedores, seja a nível da sua integração e formação, introdução no mercado imobiliário. E essas estruturas locais têm sido muito importantes para um crescimento sustentado destas estruturas e desta rede de distribuição que está a ser montada em Portugal. E como é que, na prática, funciona? Quem quiser abrir uma agência Century 21, como é que na prática pode fazê-lo? O nosso objetivo é muito claro para Portugal. Temos uma estratégia bem delineada a nível geográfico, nas zonas onde queremos estar, onde está concentrado o mercado imobiliário, nomeadamente a área metropolitana de Lisboa e a cidade de Lisboa, que é uma das nossas grandes apostas. E o nosso processo de atração e de seleção é muito proativo. Funciona numa lógica mais de convite, obviamente que analisamos potenciais candidaturas,
trabalhar também com mediadores ou empresas locais já estabelecidas e fazer a sua conversão ou associação com o sistema 121, para de facto podermos crescer onde precisamos crescer para ganhar cota de mercado onde o mercado existe atualmente e os mercados que, obviamente, a nossa presença é fundamental, nomeadamente a região norte, a cidade do Porto e todo o corredor até Braga, onde nos queremos posicionar durante o ano 2015. Em relação às transações que foram feitas já este ano, os primeiros meses, muitas delas eram casas que estavam nas mãos da banca. Por acaso é engraçado acompanharmos esta evolução. Nós, quando começamos com o crédito à habitação, não é? Havia o crédito à habitação em 2005, 2006, e assistimos e acompanhámos esta transição para os imóveis da banca, que chegou a representar mais de 40% do nosso volume de faturação e das transações que se realizavam em Portugal. No último ano, esta tendência tem vindo a inverter-se e hoje, cada vez mais, os imóveis da banca são menos representativos, apesar do volume continuar a ser grande, mas é os particulares, os imóveis particulares, que ganham hoje expressão. A carteira dos bancos evoluiu também bastante, passámos da carteira residencial, dos imóveis, das casas, para uma carteira muito mais comercial. Lojas, armazéns, terrenos. E isso é uma mudança bastante relevante e que tem um impacto, obviamente, também nos números do setor imobiliário em Portugal. E que nos dá também aqui a entender que as empresas continuam a passar por maus bocados. Sim, o comércio local continua num processo ainda de reestruturação, de adaptação às novas necessidades dos diferentes bairros da cidade de Lisboa e de Portugal. E, naturalmente, que este arranque da economia local é um pouco mais lento que os indicadores macroeconómicos hoje já nos dão. E esses espaços comerciais são também interessantes para a Century 21? Sem dúvida. Nós temos, aliás, tido uma estratégia de posicionamento em muitas das agências ou os balcões dos bancos que encerraram nos últimos anos, pelo seu posicionamento, pela própria localização destes imóveis, são bastante interessantes para estes investidores, nomeadamente para as lojas Century 21. Sabemos que a Century 21 está nas redes sociais, mas a verdade é que nos últimos anos assistimos a um fenómeno do Facebook através de agências imobiliárias criadas especificamente para esta rede social. Como é que, de alguma forma, essas empresas que foram surgindo e que foram postando fotografias com informação solta e dispersa no Facebook foi, de alguma forma, ganhando mercado também às agências imobiliárias profissionalizadas, como é o caso da Century 21? O mercado imobiliário, em particular a mediação imobiliária, hoje é um negócio de relações. Nós acreditamos, efetivamente, se há relações, tudo é negociável. É um trabalho que funciona muito o círculo de influência pessoal de cada um. E as redes sociais, em particular o Facebook, é isso mesmo. São plataformas que nos permitem gerir as nossas relações, manter em contato com as nossas relações e são uma excelente plataforma para posicionar a mediação imobiliária em Portugal. E temos assistido, de facto, a projetos muito concretos, muito de nicho, a explorar bem as redes sociais e de uma forma muito profissional, e acredito que isso é algo que todos nós, todos os operadores, neste caso de mediação imobiliária, temos que olhar com atenção. A Century 21, em particular, temos apostado muito, há muitos anos que apostamos nas redes sociais, no Facebook, mais recentemente no Instagram, no Pinterest, porque claramente é uma forma não de vender, mas de podermos acrescentar valor aos nossos clientes, acrescentar valor ao mercado com informação relevante, porque de facto as redes sociais servem para conversar e manter estas relações. Em 2010, e agora caminhando um pouco para a internacionalização de alguma forma através ou a partir de Portugal, em 2010 a Century Portugal comprou os direitos de representação no mercado espanhol. Porquê esta estratégia? Como é que está a correr? E se o foco da Century 21 Portugal ou Ibéria será em Espanha, porque o mercado tem menos agências e é muito maior? Esse foi, na nossa opinião, um dos principais conhecimentos do nosso trabalho, porque de facto o convite por parte da Century 21 Internacional para abraçar o projeto ibérico não é normal. O normal teria sido, noutras ocasiões que vimos, é o contrário, mas efetivamente o parceiro que tínhamos no mercado espanhol, que era o grupo Globalia, um gigante de Espanha, com o início da crise abriu-se uma oportunidade para a Century 21 Portugal, porque de facto eles optaram por focar no seu negócio principal, que era o turismo,
e este convite surge na altura certa. Obviamente foi uma aposta forte, um risco que assumimos, porque nesse momento o mercado espanhol passava pela sua maior crise de sempre no setor imobiliário e as pessoas diziam, e eu conto sempre em jeito de brincadeira, ou estamos loucos ou não sabíamos o que é que estávamos a fazer, mas claro, tínhamos muito claro o que estávamos a fazer. Era o melhor momento para Portugal entrar em Espanha, uma equipa portuguesa entrar em Espanha. De facto, os custos de entrada eram muito inferiores do que se entrássemos num mercado em alta, permitiu-nos posicionar, conhecer o mercado com calma, focámos na província de Barcelona, na cidade de Barcelona, e fazer um processo muito mais gradual, sem a pressão de um mercado ativo com muitos concorrentes. E hoje que o mercado volta a reanimar em Espanha, estamos muito bem posicionados, estamos com 35 lojas neste momento, no mercado da cidade de Barcelona, nas Canárias e já em Madrid, o que nos deixa um posicionamento que nos permite já competir de igual com os operadores já instalados naquele país. Há mais espaço para crescer em Espanha do que em Portugal? A nossa aposta é num projeto ibérico. Acreditamos que as sinergias de olhar para o projeto ibérico são muito mais fortes do que olhar para Portugal ou Espanha isoladamente. Primeiro, para promover internacionalmente, é muito melhor para Portugal promover Ibéria. A Espanha continua a ser uma marca muito mais forte de atração de clientes e de investidores, contudo, as soluções que lhes oferecemos no mercado ibérico são muito bem aceites e muitas mais vezes optam por Portugal. Obviamente que em Espanha temos um potencial de crescimento muito superior, o nosso objetivo é chegar a 400 lojas só no mercado de Espanha e isso, obviamente, vai trazer bastantes sinergias para Portugal, porque, de facto, as economias de escala, o poder de negociação que se consegue ter com operadores internacionais e mesmo a nível nacional, tanto Portugal como Espanha, fazem com que o projeto seja muito mais relevante. Além de Espanha, a Century 21 está também em Cabo Verde e Angola. Como é que estão a correr estas operações? E sei também que tem planos para entrar em Moçambique. Como é que está essa ambição? A África foi sempre para nós, antes de surgir a oportunidade de Espanha, a nossa prioridade. Contudo, com a abrir-se a oportunidade ibérica, o nosso foco passou a ser a Ibéria. Contudo, a nossa posição no mercado de Cabo Verde, muito pensada desde a primeira hora para um mercado internacional, que sofreu muito nestes últimos anos de crise. Houve um abrandamento muito forte desse mercado no país. Agora há sinais de novo de uma retoma e daí voltarmos a concentrar esforços em Cabo Verde. Neste momento só estamos presentes em Santiago, mas o objetivo será expandir para as principais ilhas, sobretudo destino internacional. Angola é um mercado que vive sobretudo do mercado de arrendamento, também do cliente internacional, do português, do americano, por causa das petrolíferas, mas é um projeto que se está a consolidar muito bem. As pessoas responsáveis pela 121 Angola estão a fazer um excelente trabalho de posicionamento, apesar das dificuldades que hoje se vive no mercado imobiliário em Angola, mas o balanço é extremamente positivo. E Moçambique? Moçambique é um sonho nosso, obviamente que é um sonho que vai precisar de mais um sonhador ao nosso lado. Sei que está de um tudo parceiro preparado, local. a operação está estudada, está preparada, o que é que falta? O que nós temos claro, e pela nossa experiência de internacionalização, é que é fundamental um parceiro local. Para sermos bem-sucedidos num processo de internacionalização, o parceiro local é fundamental. A nossa experiência em Espanha é um exemplo claro. Pensamos sempre que está aqui ao lado é tudo mais fácil, todos compreendemos e sabemos falar espanhol, mas a realidade é bastante diferente. E aquilo que nós temos hoje seguro é que para entrar em outro país temos de ter um sócio local forte, com quem nos identificamos e que partilhamos os valores empresariais. Esse é o que nos está a faltar neste momento. Ricardo Sousa, muito obrigada pela sua presença neste grande negócio e por nos ter aqui explicado a história e a estratégia da Century 21 para Portugal. Obrigado. E antes de terminarmos, veja os projetos inovadores que lhe damos a conhecer todos os dias no ETV. A ideia surgiu a partir de 3 sócios, na altura 3 amigos, que gostam e gostavam muito de fazer vela e pensaram como é que poderiam exercer a atividade como hobby e tendo a oportunidade de ser um pouco mais, não ser apenas o hobby. Então olhámos para o mercado e percebemos que havia uma área a surgir, a área marítimo-motorística, que não estava a ser devidamente explorada e então decidimos adquirir uma embarcação e começar então a operar e melhorar o que já se fazia.
Nós somos uma empresa que saímos sempre com 2 skippers, ou duas pessoas de tripulação, por um lado para garantir mais segurança durante as viagens, por outro lado para garantir que enquanto um dos tripulantes está a conduzir o barco, o outro está a prestar atenção e todos os cuidados que forem necessários aos clientes. Esta gestão assistida, este serviço, coloca um funcionário, um especialista, ou na área financeira e na área comercial e de marketing, meio-dia por semana, um dia por semana, depende da dimensão da empresa e das suas necessidades, e assim a empresa ganha competências técnicas sem um custo, porque não teria nem possibilidade. Sem um custo muito elevado para uma exatamente. PME a comportar. Exatamente. No fundo atuam em vários planos. Estamos a falar aqui de consultadoria financeira, de marketing, de gestão. Quantos especialistas ou em que áreas é que vocês têm? Nós temos fundamentalmente estas 2 áreas, a área financeira e a área comercial ou de marketing. Isto porque são as 2 áreas, repare, sobretudo a área financeira. Uma empresa, quando vai à falência, é sempre por motivos financeiros, porque não consegue cumprir com os seus compromissos. Não há normalmente outro motivo que não seja este. Porquê? Porque não se atendeu corretamente aos documentos, às cobranças, enfim, N problemas pequeninos, mas que muito juntos fazem um grande problema. Por outro lado, também nos preocupamos com as startups. Porquê? Porque a taxa de mortalidade das empresas criadas em Portugal é de 60% nos 2 primeiros anos de vida. O Concept Fashion Design é um projeto cultural, acima de tudo, onde a moda tem um foco muito especial, porque eu sou da moda, e, portanto, acho que o país precisa de outros projetos onde a moda e outras expressões artísticas se podem conjugar e se podem divulgar. E daí nasceu a ideia, ao fim de alguns anos, de o que é que eu vou fazer, preciso fazer qualquer coisa, eu quero fazer qualquer coisa. Criei uma equipa, somos 3 sócios, e o ano passado, no final do ano, começou o alinhamento do projeto. A Câmara Municipal de Lisboa reagiu muito bem à ideia e, portanto, é a nossa parceira. Depois fomos buscar outros parceiros importantes para criar estes projetos, como a maquilhagem, a MAC, essas parcerias para compor o boneco, mas acima de tudo eu queria que houvesse um programa na primeira edição que fosse um programa apelativo. O Concept Fashion Design não é um espaço de desfile per si. É um projeto em que se cria uma dinâmica de exposição, uma exposição que as pessoas vão a uma galeria, uma espécie de uma galeria, e veem instalações, performances, exposições, tem também momentos de gastronomia e de outros momentos de degustação. E depois a ideia é ter 2 edições em Lisboa por ano, e começar a viajar dentro do país. Ou seja, descentralizar a moda e ir à procura de novos projetos e de novos talentos. Esta primeira edição está a acontecer no Moraria Creative Hub, no bairro da Moraria. É um projeto e um espaço da Câmara Municipal de Lisboa, porque vai ser a primeira incubadora da cidade. É o ponto final, nós voltamos para a semana. Volte connosco e até lá faça grandes negócios.